Violeta Pereira de Queiroz. Essa eu conheço. Por favor, Violeta. Oi, boa tarde, gente. Vou apresentar minha tela aqui. Vocês conseguem ver? Perfeitamente, Violeta. É só lembrar, vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação, tá bem? Obrigado. Tá bom, obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Violeta. Então, eu vou apresentar a minha iniciação científica sobre os protestos que ocorreram no estado de São Paulo de 2013 a 2016. Bom, para começar, a minha pesquisa se insere em um projeto geral chamado A Política das Ruas, Protestos no Brasil, de Dilma Temer, coordenado pela professora Ângela Alonso no SEBRAP. Esse projeto tem como objetivo coletar dados sobre os protestos que ocorreram entre 2013 e 2016 no Brasil. Para minha análise, então, eu utilizei a abordagem da Ângela Alonso sobre o fenômeno dos protestos na cidade de São Paulo. Ela define que entre 2013 e 2016 ocorreram 3 ciclos de confronto, que são momentos em que há uma frequência mais elevada de protestos e uma quantidade maior de participantes que o normal. O primeiro desses ciclos de confronto ocorreu em julho de 2013 e teve início com os grupos de jovens protestando, como o MPL. E eles protestavam sobre o aumento da tarifa de transporte público, com pautas também sobre a educação e a violência policial. Ao longo desses ciclos, diversos autores se juntaram nas ruas e passaram também a incluir outros temas. Por conta dessa diversidade de temas e atores, ele foi denominado pela autora como ciclo mosaico. O segundo ciclo foi denominado como ciclo patriota e ocorreu em 2015, quando houve diversas manifestações de atores patriotas que foram às ruas contra a corrupção, contra o PT e a favor do impeachment da presidente Dilma. Já o terceiro confronto foi o chamado ciclo impeachment, que ocorreu a partir da abertura do processo de impeachment da presidente no final de 2015, quando as ruas passaram a ficar divididas entre apoiadores do governo e os que queriam o impeachment da presidente. A partir dessa abordagem sobre os protestos na capital, eu busquei entender como esses protestos ocorreram em outras cidades do estado de São Paulo. Mais especificamente, eu busquei analisar, a partir desses protestos, como os atores em cidades com dimensões diferentes da metrópole se relacionaram com a política institucional nesse período. Então, eu utilizei como base para minha pesquisa o Banco de Eventos de Protesto, BEP, e o Banco de Atores Coletivos Organizados, o BACO. E esses 2 bancos são fruto desse projeto geral em que a minha pesquisa se insere, do SEBRAP. E o BEP ele utiliza como metodologia a análise de eventos de protesto, que consiste na sistematização de confrontos políticos a partir do uso de notícias de jornal como fonte principal. O jornal selecionado pelo projeto foi o Folha de São Paulo, porque ele tem uma cobertura nacional e oferece informações mais detalhadas sobre os protestos. Já o BACO contabiliza todos os atores coletivos organizados que apareceram nos eventos do BEP e complementa também com informações das redes sociais desses grupos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os meus resultados. A partir do BEP, foram contabilizados entre 2013 e 2016, ao todo, 538 eventos de protesto no estado de São Paulo. Desses, 306 se concentraram na capital e 232 estavam distribuídos em outras cidades do estado. Em percentuais, isso equivale a 57% de protestos na capital e 43% nas outras cidades.
Os dados demonstram, então, que há uma expressividade em números de protestos em cidades além de São Paulo, que deve ser considerado. Esses protestos estão distribuídos em 39 municípios do estado. A tabela demonstra os municípios que tiveram mais de 7 eventos de protestos entre 2013 e 2016. O município que teve a maior quantidade de manifestações foi Ribeirão Preto, com 33 protestos, seguido por Campinas e São Bernardo do Campo, que tiveram 15 protestos cada um, o que equivale a menos da metade da quantidade de Ribeirão Preto. Por conta dessa proeminência dos eventos de protestos na cidade de Ribeirão Preto, eu selecionei ela para uma análise sobre os principais temas e atores presentes nas manifestações que ocorreram entre 2013 e 2016. Então, falando agora um pouco sobre os temas, para fazer uma análise comparativa aos protestos da cidade de São Paulo, eu selecionei 2 anos, 2013 e 2015. A tabela demonstra os principais temas presentes, além de quantas vezes eles apareceram nos protestos dos 2 anos. A partir dela, é possível perceber que em 2013 houve uma grande variedade de temas, enquanto em 2015 eles estavam mais concentrados. O ano de 2013 se assemelha à abordagem de Ângela Alonso sobre o ciclo mosaico, com temas relacionados principalmente à tarifa de ônibus, à educação e à violência policial. Também no ano de 2015, assim como no que a autora identifica sobre o ciclo patriota em São Paulo, os protestos estavam mais centrados em temas contra o governo da Dilma, contra o PT e contra a corrupção. Assim, é possível perceber uma aproximação entre os protestos na capital São Paulo e na cidade de Ribeirão Preto, nos 2 anos. Porém, também há um elemento a ser destacado. Tanto em 2013 como em 2015, em Ribeirão, é importante notar que aparecem temas circunscritos a problemas locais. Em 2013, isso se destaca, pois o tema mais notável dos protestos é o trabalho, com pautas específicas como o reajuste salarial e o atraso nos pagamentos. Além disso, percebe-se temas que pautaram mudança nas instituições políticas municipais, como, por exemplo, o tema sobre a criação das secretarias de Emprego, Renda, Indústria e Comércio. Já em 2015, um dado que se destaca é que mesmo que os protestos estavam concentrados em temas da política nacional, como o impeachment da Dilma, naquele ano também houve protestos com um tema relacionado à própria política da cidade. Ocorreram manifestações pela saída da então prefeita de Ribeirão, a Darcy Vera, do PSD. Falando agora dos atores que estiveram presentes entre 2013 a 2016 em Ribeirão Preto, para analisar eles, eu identifiquei todos os atores coletivos organizados dessa cidade que estavam presentes no Baco. A partir disso, eu olhei para qual o nível de atuação em relação às instituições de cada um desses atores, podendo ser municipal, estadual ou nacional. Essa variável é coletada a partir da própria declaração desses grupos em seus sites ou redes sociais. Observando essa tabela, fica nítido que, com exceção do consórcio pró-urbano, todos os grupos organizados de Ribeirão Preto estão pautados por uma interação com a política municipal, o que, inclusive, é possível notar olhando apenas para o nome desses grupos. Ocupa Ribeirão, os Revolucionários de Ribeirão, Reage Ribeirão, Se Vira Ribeirão, enfim. Em comparação a isso, em São Paulo foram contabilizados a partir do banco 89 atores coletivos organizados. Desses, 32 deles atuavam em uma escala municipal, 10 em uma escala estadual e 37 em escala nacional. Assim, em comparação com São Paulo, os atores organizados em Ribeirão priorizavam mais a incidência política a nível local. Agora, as conclusões que eu tive da minha pesquisa
é que, a partir dela, eu demonstrei que quase metade dos eventos de protestos em São Paulo entre 2013 e 2016 aconteceram fora da capital. Assim, apesar das metrópoles serem os polos dos ciclos de protestos e terem uma relevância na conjuntura nacional, não se pode ignorar o fato de que confrontos políticos também ocorrem em cidades de outras dimensões. Além disso, os dados também apontam para as particularidades dos protestos em cidades como Ribeirão Preto. Os temas dos protestos nos dois períodos, apesar de se aproximarem das principais pautas do que foi analisado para São Paulo, no ciclo Mosaico e no ciclo Patriota, também trazem temas específicos à cidade de Ribeirão Preto. Além disso, com exceção de todos os atores coletivos organizados da cidade se voltam para uma escala de atuação municipal. Assim, é uma dinâmica diversa a capital nos confrontos políticos dessa cidade, que é mais pautada por problemas comunitários e pela interação com as instituições políticas locais. Os dados da minha pesquisa, portanto, pontuam a importância na continuidade do estudo sobre protestos e conflitos políticos de forma localizadas e em cidades com dimensões diferentes das capitais. Essas foram as referências que eu usei para a minha pesquisa e agradeço a todos presentes na mesa e todos assistindo. Obrigada. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Violeta, gostaria de agora convidar André Carreiro, a pronúncia é Coan ou Corran, Movimentos das Ocupações das Escolas Secundárias de São Paulo. Por favor, André, você pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, Alfredo. Eu vou fazer uma exposição oral, tá? Eu não vou colocar nenhum slide. Bom, meu nome é André e o título do meu trabalho é o Movimento das Ocupações Secundaristas em São Paulo, 2015-2016, Subjetividade, Trabalho Político e Transformação Social, sob orientação do professor doutor Newton Quenota, do Departamento de Sociologia. Nesse trabalho, a gente prendia explorar as bordas entre o corpo erótico e a ação política, a instituição social, a cooperação e o zelo, que dimensionava e subvertia dentro dessa experiência das ocupações de São Paulo, entendendo-a como um trabalho político. E eu vou propor que a gente faça o seguinte caminho da minha fala. Eu vou traçar brevemente a leitura que a gente fez sobre o trabalhar e o zelo na obra de Christophe Dejour, que foi o disparador para as nossas indagações, retomar para o contexto das ocupações e apresentar algumas das nossas conclusões de pesquisa que se deu na reconstituição dos discursos dos diferentes atores sociais nos mais diversos registros, meios de comunicação, produção audiovisual, relatos, pesquisas, eventos, que permitiram compreender tanto a periodicidade do movimento quanto as questões centrais geradas no e pelo movimento. Bom, o Christophe Dejour, desde os anos 70, com a nova organização do mundo do trabalho, ele estava preocupado em compreender quais eram os novos mecanismos de dominação em jogo que também levavam uma derrocada da ação política. E a questão do autor centra-se neste elo, que forma entre a subjetividade, as relações sociais e o trabalhar, que é mobilizado para a reprodução da dominação e como podemos, então, a partir delas, refletir em horizontes de emancipação. Ele vai conceituar que o trabalhar vivo, isto é, em vista da discussão marxiana da ontologia do trabalho, como atividade, se dá entre o prescrito da instituição e o efetivo da mesma. Ou seja, que o zelo é a mobilização que permite, diante do real do trabalho, que é aquilo que é sentido afetivo e negativamente, aquilo que não é prescrito pela instituição, realizar a tarefa. Mas este real não é apenas do fazer. Ele coloca em subjetividade, o corpo, as relações sociais e a normatividade da organização. E, portanto, trabalhar é atar essas relações sociais a dimensões inconscientes, eróticas, axiológicas e materiais. E ele vai colocar este horizonte a partir de um horizonte do reconhecimento na teoria de Honeff, como este elo entre os sujeitos, o obrar coletivo e a ação, o que foi um pouco diferente para nós na nossa pesquisa. Bom, em setembro de 2015, o secretário da Educação de São Paulo anunciou um projeto de reorganização
que previa separar as escolas em ciclo único, em base, dentre outros motivos, duas questões centrais: o melhor desempenho no IDESP das escolas de ciclo único e a redução da violência devido ao contato dos jovens com as crianças nessas escolas. Os estudantes, quando tomaram contato com o projeto, iniciaram uma série de protestos e ações para tentar barrá-lo, uma vez que entendiam que isso impactaria profundamente na vida deles. Mas sem lograrem no diálogo com a secretaria, nem com o governo, eles passaram a se perguntar o que fazer? O que fazer neste contexto? E aí, em meio dessa questão, eles tomaram contato com um documentário, mas principalmente com uma cartilha, que foi traduzido por um coletivo chamado do Mal Educado, que também estava presente, em 2013, essa cartilha, que contava a história e a memória das ocupações secundaristas do Chile em 2006 e 2011, e nessa cartilha também propunha formas de como organizá-la. Foi então a partir dessa memória coletiva de organização, entrelaçada com as memórias deles nas participações das jornadas de junho de 2013 e também parte deles em entidades estudantis, que eles resolveram ocupar as escolas diante de um constrangimento institucional e o real do trabalho político, que eu vou falar um pouco mais à frente do que a gente entende sobre isso. Bom, mas compreendendo que para dar materialidade às ocupações, num contexto que era muito distinto do chileno, os secundaristas precisavam repensá-la no contexto que viviam, nesse dia a dia. E foi justo a forma da organização da ocupação e uma crítica ao trabalho reprodutivo feito pelas meninas das ocupações que se pôde organizar uma cooperação do trabalho do cuidado entre todos, o qual permitia a negação da instituição escolar, que a gente foi entendendo ao longo da nossa pesquisa, que se sustenta na negação da reprodução social para a reprodução institucional. Então, não era o reconhecimento, mas a cooperação do trabalho reprodutivo que recriava este elo entre a subjetividade, os outros e a política e engendrava a ação dos secundaristas, inclusive requestionando o lugar deles como jovens, porque ao ocuparem, eles negavam a tutela estatal e familiar. E era isso que transformava a massa organizada, a instituição, em uma massa que escrevia uma outra forma de vida por meio do trabalho político, da praxe e da elaboração do sofrimento, na construção de outras formas de sociabilidade, moralidade, normatividade e afetividade dos laços sociais. E assim, as assembleias e o cotidiano era essa constante possibilidade de elaboração da experiência afetiva e negativa, do real, do sofrimento, que os mobilizava a agir diante dos contextos em forças. Então, ela permitia a produção de saberes fazeres, de uma recriação dos laços e das subjetividades, e também de produções estéticas, que reinterpretavam o inquietante do real social, a dominação, que era vivenciada anteriormente durante as ocupações. E não foi sem contradições isso, principalmente entre os estudantes de entidades estudantis e os autônomos, tinha uma tensão entre memórias e táticas. Mas desde o princípio, a Secretaria da Educação, membros do governo, famílias, igrejas, diretores, dirigentes, judiciários, estudantes contrários, construíam e circulavam a imagem do desocupado, que era uma descrição biológica, psicológica, social do jovem da escola pública como violento, ocioso, moralmente desenvolvido, radical, perturbador da ordem pública, e, portanto, como figura alvo da repressão e da violência estatal, em articulação com essa rede de atores contrários, para tentar acabar com o movimento. Só que, para os secundaristas, o desocupado era a experiência da eminência da exclusão política e social, ou seja, era uma imagem que tinha uma história que se reatualizava durante o movimento. Mas foi justa a cooperação e essa elaboração do trabalho político dos secundaristas que permitiu, em 2015, que compreendessem as táticas a tomar, mas muito além disso, eles compreenderam a história, o lugar dos dados no controle da educação pública, a competição pelo sistema de bonificação, dinâmicas de dominação da nossa sociedade, a condição como jovem periférico, enfim, porque que a gente foi entendendo que o real do trabalho político é o real do social. Bom, ao fim, em dezembro, o governo anunciou a suspensão do projeto depois de mais de 200 escolas ocupadas. O secretário demitiu-se, mas embora reconhecesse a vitória na batalha, a guerra não fora ganha, como eles diziam. Parecia mais uma tática do governo para acabar com o movimento. Mas sem forças, neste ano eles decidiram acabar com as ocupações.
Porém, parte desses estudantes continuaram se organizando, principalmente em seus bairros, nas periferias de São Paulo, e em entidades estudantis, nos primeiros meses de 2016. Mas, nesse mesmo período, cerca de 1.000 salas das escolas públicas foram fechadas, perseguições e represálias aos estudantes que participaram das ocupações estavam em curso, e veio a denúncia da máfia da merenda. E aí, no final de abril, uma nova onda de ocupação ocorreu, mas principalmente dos estudantes das escolas técnicas, mas que durou por pouco tempo, exatamente porque essa rede contrária de atores sociais, medidas judiciárias que permitiram a reintegração de posse sem mandato, o menor apoio dos outros movimentos sociais, devido ao contexto nacional do golpe parlamentar, prisões de jovens e uma divisão total do movimento em suas táticas e memórias, levou ao fim das ocupações dessa segunda onda em 17 de maio. E aí depois poucas ações ocorreram, mesmo que ao longo do ano a gente pôde acompanhar em todos os estados várias ocupações secundaristas em cursos. E aí a gente passou a fazer a mesma pergunta que esses jovens se faziam para si nesse momento. O que aconteceu para a derrocada do movimento? Seja na segunda onda de ocupações, com a presença de poucos estudantes que não fossem de escolas técnicas, ou seja, nos meses subsequentes. E aí, na nossa pesquisa, a gente pôde concluir que a institucionalidade minou as possibilidades de uma constituição de uma memória coletiva do movimento, ao impedir que os estudantes que formaram estivessem lá dentro e por perseguição para aqueles que ainda estavam, e principalmente fizeram dos grêmios e da gestão democrática, que era uma das grandes pautas do movimento em 2015, uma chave de estratégia governamental. Isso é a palavra que os estudantes usaram. Ou seja, que a imagem do desocupado, desse medo da exclusão social e política, da figura alvo de repressão, da descrição biológica, psicológica, social do jovem, foi mobilizada para a instrumentalização institucional do saber fazer, do zelo diante o real do trabalho político, na figura do protagonista juvenil, que é um discurso que a gente foi identificar, que surgiu na década de 90, nas conferências mundiais de educação, que visavam refletir sobre a aprendizagem, desenvolvimento das nações e combate à violência, em especiais de países latino-americanos, uma concepção de juventude ampla, da ação como fazer e da política como negociação, e do espaço público também como negociação. O que destruía também as assembleias, como este espaço de elaboração da experiência, das estratégias e formas de organização, logrando, então, diluir os conflitos e restituir a negação da reprodução social para a reprodução institucional. Ou seja, destruiu a cooperação do trabalho reprodutivo que sustentava este elo entre a subjetividade, as relações sociais, o obrar coletivo e a ação política. E aí, embora a gente não pôde, analisar todas as políticas públicas que tomaram protagonismo juvenil desde a década de 90, tanto a interpretação dos secundaristas, quanto os discursos da secretaria e do governo, e um material que foi produzido por eles, que traçava a história da rede de ensino, a gente pôde localizar que o protagonismo juvenil era um projeto de educação que nasce nessa década de 90 e com a rearticulação do Estado após as ocupações vai se consolidando, ou seja, era um projeto em curso há bastante tempo. Enfim, a gente conseguiu capturar esse curso. Os jovens ocupantes, apesar disso, continuaram a dar vida às ocupações em outros lugares e de outras formas, mas isso aí ficará para uma próxima fala. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, André, pela sua apresentação. Gostaria agora de convidar a Rafael Furlan Carnio, o impacto nos protestos de junho de 2013 no Brasil. Por favor, Rafael. Boa tarde, pessoal. Bem, queria primeiro parabenizar a Violeta e o André pela apresentação. E deixa eu começar transmitindo aqui. Só um minuto. Aqui. Bom, agora foi, deixa eu ver. Bom, a minha pesquisa
foi sobre o impacto das redes sociais durante os protestos de junho de 2013, né, no Brasil. E, bom, no modo geral, ela se insere numa pesquisa mais ampla da professora Angela Alonso sobre performances políticas e circulação de repertórios de confronto nos ciclos de protestos contemporâneos no Brasil, que estudou as manifestações de 2013, de junho, e o meu objeto mais específico foi a relação das redes sociais durante esse período, durante essas mobilizações, estritamente entre o mês de junho, né, entre o dia 6, que é onde começa a tomar corpo as mobilizações, até o dia 30, que é quando elas declinam e caem, né. Então, a pesquisa teve como objetivo avaliar o impacto das redes sociais nas manifestações de rua naquele mês, e para responder, e para avaliar de uma forma mais proscrita, eu busquei responder a pergunta de como as atividades na plataforma do Twitter, especificamente, de junho de 2013, impactaram a mobilização de rua, né? E esse objetivo veio de duas causas principais. Por um lado, que é muito reconhecido pela literatura no campo dos movimentos sociais, da importância das redes sociais durante as mobilizações desse período, devido principalmente ao seu alto uso, né, grande uso, e tem uma literatura muito extensa sobre cyberativismo e mobilizações online, que trata sobre o uso de plataformas online durante mobilizações sociais, mas poucos estudos que tentam fazer uma junção e trabalhar a forma específica com que esse impacto das redes sociais se deu durante junho, naquele mês especificamente, né. Deixa eu ver se consigo. Opa. Então, foi justamente esse o local que eu quis trabalhar, que foi para avaliar a ligação entre essas duas esferas, os estudos dos movimentos de rua e da circulação e atividade online no Twitter especificamente, né? E para fazer isso, eu avaliei os dois campos separadamente, estudei. Por um lado, eu busquei estudar as redes sociais, de uma maneira usando dados secundários, porque eu não tive acesso aos dados circulados, as conversas, interações no Twitter durante o mês de junho de 2013. Então, eu fiz uma coleta bibliográfica dos estudos que fazem esse mapeamento de interações e conteúdos circulados durante o mês de junho no Twitter, e fiz uma análise dos dados e das conclusões que esses autores e pesquisadores tiveram durante o mês, e comparei, levando em conta que a abordagem sobre as redes sociais, do ponto de vista da mobilização social, do ponto de vista como vista como uma ferramenta de comunicação, né? Eu comparei os dados desses estudos com os temas identificados pelos protestantes nas ruas durante o mês de junho, baseado no BEP, né, que é o Banco de Eventos de Protestos, que foi criado pela professora Angela Alonso nesse projeto de pesquisa, que tem uma variável específica sobre os temas dos eventos de protesto durante esse mês, né, vai um pouco mais, mas eu fiz um recorte, e que trabalha os principais temas que foram reivindicados nas ruas, para ver a relação que eles tiveram com as redes sociais, e de que modo específico teve impacto dessas redes nas mobilizações, né. E, bom, primeiro eu comecei pela análise dos trabalhos que tratam das interações no Twitter, e 4 pontos surgiram nesses trabalhos, de que muitos deles falam sobre a descentralização que ocorreu durante as redes de circulação de conteúdo nesse período, né, de que as pessoas que estavam circulando conteúdo, falando, reivindicando as pautas, eram pessoas, no Twitter, eram pessoas comuns, ou que eles não eram usuários populares ou influenciadores, né, e uma série de estudos baseados nas teorias dos movimentos sociais digitalizados, do Emmanuel Castells, do Alan Turing, trabalham a hipótese de que a ferramenta de comunicação das redes sociais, do Twitter nesse caso, foram importantes ferramentas para dar voz a demandas da população em geral, que não precisavam passar por instituições específicas, como grande mídia, o Estado, ou outras instituições diversas, que têm um poder que se constitui institucionalmente, né. Além desses estudos que fazem um mapeamento dessas redes descentralizadas, teve outros estudos que trabalham justamente
trazendo um contraponto a isso, dizendo que, por mais que as redes sociais tivessem sido local de circulação de conteúdo pela população em geral, os grandes veículos de mídia também estavam participando nessa circulação, então ocorreu uma relação de retroalimentação, né, em que os próprios usuários comuns faziam uso das redes sociais para relatar, para reivindicar e convocar, enquanto que grandes veículos de mídia também chegaram nessas plataformas e faziam uma relação em que os próprios relatos dos participantes se tornavam impulsionados, e o papel da mídia tradicional e veículos de jornais tradicionais teve um impacto grande na ampliação das interações online nesse mês, né? E um fato interessante notado por muitos estudos que mapeiam as interações e os conteúdos circulados é que houve um pico de atividades no Twitter entre os dias 17 e 20, que, segundo os estudos da professora Angela Alonso, que foram com parâmetro, nesse ciclo houve 4 fases, em que houve a eclosão dos protestos, que durou até o dia 12, em que começaram a entrar mobilizações de grupos sociais, a diversificação dos protestos, em que grupos sociais distintos, os movimentos sociais tradicionais, que não começaram no protesto, né, que começou com o movimento Passe Livre, mas sindicatos, partidos políticos da esquerda e da direita começaram a entrar nos protestos a partir do dia 12 só, e até o dia 16. Entre o dia 17 e 20, que é o período de massificação, é marcado o período de maior número de eventos de protesto no Brasil e que tem o maior número de adesão entre a população em geral, né? E esse período coincide também com um pico de atividades no Twitter, em que a literatura aponta 2 coisas, né? A literatura que faz a análise dos emoções de protestos aponta que nesse período houve uma conversão muito grande entre as emoções neutras expressadas pelos tweets para emoções negativas, né? Então, os tweets passaram a expressar emoções muito negativas nesse período, e a criação de hashtags que eram usadas por muitos para a circulação de conteúdos específicas foi criado muitas hashtags novas que continuaram a ser usadas até o fim dos protestos, né? E um quarto ponto que está um pouco ligado à interpretação que eu tive do fenômeno é que a questão da violência, que por mais que os estudos fizessem um mapeamento dos discursos e dos circulados nessas redes, houve pouco consenso, e eram discursos muito descentralizados, principalmente nas 4 regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, Sul, região Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Essas 5 regiões tiveram discursos muito distintos em relação aos conteúdos circulados pelas redes do Twitter, né? Mas um conteúdo em comum era a pauta da violência, que foi muito presente também pelas interpretações dos movimentos de rua, que afirmam que o aumento da repressão policial nas ruas foi um gatilho para a massificação das manifestações a partir do dia 16, né? Então, tem um certo paralelo entre essa atividade nas ruas e o aumento de atividade no Twitter, especificamente, né? E quando eu fui analisar as pautas presentes nas ruas, elas reiteraram as interpretações já explicitadas pela Angela, por Alonso nos artigos anteriores, de que existiam 3 eixos principais temáticos que se passaram nas ruas, né? Que um deles que reivindicava por expansão de serviços sociais e proteção de direitos. Um segundo grupo de pautas que exigia a diminuição do Estado, que incluía a corrupção e a diminuição da carga fiscal. E um terceiro grupo que fazia uma incitação aos protestos, né? Que era uma carga motivacional, de falar, venham para a rua é nossa, todos esses jargões comuns que a gente via muito na mídia. E também nesse período, fazendo uma análise mais detalhada, eu vi que entre os dias 17 e 20, que era um período de massificação, cresceu muito o número de eventos sem pautas específicas registradas, né? Sem algumas dessas que não reivindicavam tanto os dois eixos da expansão dos serviços sociais e da diminuição do Estado, mas eram mais focados em reivindicar a presença de participantes na rua, né? E, por fim, algumas conclusões que a gente tirou desse estudo foi que, apesar de terem muitos apontamentos da ligação entre as redes sociais e as ruas, há poucos estudos que trabalham especificamente o modo como essa relação se deu, né? E a gente
pela investigação que eu fiz, não é uma relação direta entre convocação de manifestantes pelas redes sociais, porque muitos estudos mostraram que não teve debate sobre pautas reivindicadas e muitos dos discursos de redes sociais, os estudos mostram que era mais convocatório, que eram mais discursos de venham para a rua, venham se mobilizar, que chamavam para a mobilização, mais do que debatiam pautas ou colocavam demandas concretas relacionadas a outras pautas na rua. O que também era presente na rua, pelo que Alonso já apontou como o discurso motivador, né? E também, o traço que eu já apontei, né, que durante entre os dias 17 e 20, que são as massificação dos protestos, houve um aumento de atividade no Twitter e um aumento do contingente da população na rua, mas que esses dados são muitas linhas gerais de algumas relações específicas entre esses dois fenômenos, né, do aumento de convocação de manifestantes nas ruas entre o período de massificação, muito focada em uma retórica motivacional, menos do que em debater pautas e chamar por temas específicos, e logo depois do aumento da violência policial, que também se expressou nas redes sociais como um tema relevante, né? E a gente chegou à conclusão que o estudo que eu fiz não foi suficiente para explicitar essa relação, mas que o objeto de tentar o local de tentar fazer essa interligação específica entre os estudos dos movimentos sociais e os estudos sobre atividades nas redes sociais é um campo que ainda é pouco explorado e que mais detalhamentos são necessários para descobrir as relações específicas entre o uso de redes sociais e as mobilizações sociais, tanto em 2013, em junho, quanto num geral, como um fenômeno mais geral que tem ocorrido em outros casos, né, como nos Estados Unidos, na Primavera Árabe, que são casos meio paradigmáticos. E é isso. Gostaria de agradecer a apresentação do Rafael e convidar a Carolina de Castro para fazer a sua última apresentação da mesa. Por favor, Carolina. Boa tarde. Bom, obrigado pela apresentação de todo mundo, muito interessante todas as pesquisas. E assim como o André, eu vou fazer uma apresentação mais oral aqui. A minha pesquisa chama Radiografia no Debate do Partido dos Trabalhadores sobre a candidatura presidencial da Dilma Rousseff. Foi orientada pela professora doutora Ana Paula Rey, do Departamento de Sociologia. Então, aqui a gente procurou identificar como que se deu a escolha da Dilma Rousseff como sucessora do Lula para as eleições gerais de 2010, principalmente partindo da ideia de que o Lula ele sempre foi o candidato do PT. Então, por que a Dilma e por que uma mulher naquele momento? Aí, para isso, a gente trabalhou sobre uma perspectiva da teoria das elites e do campo político de Bourdieu. Essa pesquisa ela também está inserida dentro de uma pesquisa da doutora Ana Jéssica, também com a orientação da Ana Paula Rey, que trabalha a trajetória da Dilma. Então, aqui a gente estava olhando para a categoria de gênero como possível estratégia naquele momento, destacando que essa mulher, enquanto parte constitutiva da elite política do campo brasileiro, que tem como marca estruturante a predominância do masculino. Para isso, a gente olhou para o partido, a estrutura partidária do PT. A ideia era olhar como que isso estava naquele momento, né, lá para o recorte entre 2006, 2009 e 2010, mas tive muita dificuldade em encontrar esses dados, acho que principalmente por causa do contexto da pandemia, de não conseguir ir até, por exemplo, a Fundação Perseu Abramo. Os dados que eu consegui encontrar sobre a estrutura partidária foram atuais, e isso daí também tem a ver com a forte mobilização do movimento das mulheres no partido, que é um movimento que se deu desde o começo do partido. Ela sempre teve, né, uma forte mobilização interna das mulheres, e até hoje foram conseguindo várias vitórias internas, assim como, e elas também isso apareceu em alguns documentos do partido, assim como artigos do próprio partido, no site do partido. E aí eu fui trabalhando com esses documentos encontrados na Fundação Perseu Abramo e no site do partido,
Então, eu só consegui esses dados online, que não era a princípio o que a gente estava procurando, e aí foi um pouco limitante. Mas o que a gente conseguiu foi ver que tem uma forte mobilização interna no movimento do Partido das Mulheres, e muitos nomes importantes do campo político brasileiro saíram do Partido dos Trabalhadores, como a Benedita da Silva, a Gleisi Hoffmann, que foi a primeira presidenta do PT, e isso só ocorreu recentemente em 2017, muitos anos depois da eleição da presidenta Dilma, a Luísa Erundina e a Marina, além da própria Dilma, né? Algo também a se pautar é o contexto da América do Sul. Então, a gente estava aqui olhando para a candidatura da primeira presidenta do Brasil, e o que a gente conseguiu observar foi que as 3 primeiras mulheres que chegaram às presidências em países na América do Sul não foram eleitas, elas eram vices e tiveram que ocupar o cargo por diversos motivos. Apenas em 2016, a América do Sul teve a primeira mulher eleita para o cargo presidencial no Chile, e o mesmo acontece em 2007 na Argentina. E todas essas mulheres são de partidos do espectro de centro-esquerda. Então, em outubro de 2010, a Dilma foi eleita a primeira presidenta do Brasil, e isso se deu 75 anos após a conquista do sufrágio feminino no país. Então, aí outra coisa a se pautar é a participação feminina muito recente no campo político brasileiro. E aí a gente entra na questão da trajetória da Dilma, essa diferença dela entre todas as outras mulheres que estavam lá naquele momento. Então, a Dilma ela nunca tinha concorrido a um cargo eletivo anteriormente. Então, ela tinha uma trajetória muito diferente. O que a gente conseguiu, a partir dos dados e entendendo o campo político brasileiro naquela época, assim como a estrutura do partido, foi que toda a importância do capital simbólico político do Lula se deu como um dos principais fatores para a eleição da Dilma, e isso é muito pautado pelo próprio partido, que não fala muito sobre ela. Todas as vezes que isso é pautado no partido, eles falam sobre a vitória da Dilma como uma vitória do lulismo, né? E aí, como conclusão, a gente entendeu que a escolha foi uma escolha personalista do Lula. Pelos documentos, todas as atas dos congressos naquele momento, a gente não entendeu que teve um debate. Foi uma escolha personalista. E aí o próprio slogan, né, da candidatura dela, o Para o Brasil Seguir Mudando, indica que o slogan e as falas deles, né, na hora de falar da candidatura da Dilma, assim como a do Temer, na hora de falar da vice-candidatura dele naquele momento, estavam falando sobre a importância da mulher para dar essa continuidade. Então, todo o capital simbólico e o que é ser mulher e a importância desse olhar feminino para aprofundar aquele trabalho que o Lula estava fazendo naquele momento. E isso daí também é um ponto que mostra o oposto, né, do que o Lula é. Então, a Dilma era uma mulher que nunca tinha sido candidata a nenhum cargo eletivo, teve uma trajetória muito diferente da dele, e conseguiu alcançar esse cargo a partir também da transmissão do capital simbólico político que o Lula foi ajudando ele nesse momento para que ela conseguisse chegar ao cargo. Outro ponto da conclusão é que, e aí também foi uma dificuldade da pesquisa, além de procurar os dados que não tivemos muito acesso, foi o fato da gente não achar bibliografia sobre a candidatura da Dilma e a chegada à presidência dela. Então, aí é um marco, né, no campo político brasileiro, essa chegada da primeira mulher à presidência, e a gente não tem bibliografia sobre isso. O que é mais encontrado é o material que foca no período do impeachment, né? É isso, muito obrigada. Gostaria de agradecer a apresentação da Carolina e eu fico, como não sou especialista dos assuntos, eu não sei se me compete fazer questões ou discutir, mas eu gostaria de falar um pouco sobre as apresentações.
Primeiro, vocês estão todos de parabéns. Gostei muito dos trabalhos e das apresentações. Fiquei muito satisfeito de perceber que existe algum nível de interdisciplinaridade na mesa. Um dos trabalhos, salvo engano, o trabalho do André. Você é da psico, André? Da psicologia, André? Ou não? Só o seu orientador? Não, o meu orientador é da sociologia, eu sou da psicologia, Você de é da origem. psicologia. Então, achei interessante, particularmente interessante, né? Tem uma perspectiva política. Os primeiros 3 trabalhos olham para os protestos. Eu achei bastante interessante. O primeiro trabalho da Violeta mostra aspectos, diferenças de escala, não é? A gente está olhando para São Paulo, está olhando para Ribeirão, e percebeu algumas especificidades municipais, não é? Quer dizer, existe um contexto. Eu acho que desses protestos, desse período, é muito semelhante nos primeiros 3 trabalhos, não é? A gente tem aí, conseguiram, com bastante qualidade, falar de um período de temas semelhantes que aconteceram no mesmo período, né? Sobre a teoria do confronto político, olhar para os protestos em São Paulo e Ribeirão, das escolas, e depois o Rafael olha para a importância do meio, do Twitter, nas convocações. A Carolina faz um trabalho, do ponto de vista temporal, um pouquinho mais recente, anterior, não é? E faz uma radiografia da candidatura das mulheres. Não só eu, né, mas, enfim, eu tenho um apreço pelo papel da mulher na política, por questões pessoais e familiares, né, Violeta? A gente tem exemplos muito importantes da participação da mulher brasileira, e eu vejo isso com uma grande satisfação. Então, esse período aí dos protestos foi bastante fértil e me pareceu muito relevante olhar para ele, eu que olho de longe, que sou da geografia, de uma perspectiva diferente, né? Olhar para as diferentes escalas, olhar para essa quebra, dessa ruptura, salvo engano, que o André mencionou, de uma mudança, né? Daquela estrutura clássica de organização estudantil, não é? E depois para o papel do Twitter nessas manifestações. Eu gostaria de saber, entre vocês, o que vocês acham deste período. Enfim, então, a gente tem nesse período, na década aí por volta de 2010, a participação mais efetiva das mulheres, o capital simbólico, não é? do Lula, a ascensão das redes sociais, e tem uma análise de uma mudança de perspectiva tradicional, né, do papel, às vezes, da organização da política estudantil, que acabou sendo atropelada por alguns movimentos, e as repercussões disso espaço, né, em municípios diferentes. E eu gostaria de saber se vocês querem se manifestar agora, por favor. Se vocês puderem, na ordem das apresentações, para simplificar as coisas. Eu acho que essa questão das mulheres nesse momento de 2013 a 2016 é uma coisa que é muito discutida, mas em relação a os movimentos identitários, né, que emergiram principalmente em 2013 e tem muitas leituras que falam que esses movimentos acabaram, de algum jeito, sendo excluídos pelos governos petistas, né? Porque no começo dos governos do PT, acho que a Carol pode falar melhor, acho que tinha uma questão de ser o governo do povo e tal, mas acabou que eles tiveram que ir um pouco mais para o centro e acabaram excluindo alguns movimentos sociais, e ao mesmo tempo que eles tiveram muito diálogo com alguns movimentos sociais, eles acabaram excluindo outros também. E acho que 2013 e 2015
também é uma resposta a isso. Movimentos que acabaram sendo excluídos pelos governos petistas, tanto esses mais à esquerda, os movimentos identitários, como também os próprios movimentos da direita, né, que acabaram surgindo aí por toda a questão do antipetismo, né? Obrigado, Violeta. André, gostaria de comentar alguma coisa? Não, eu acho que eu estou muito de acordo assim, com o seu comentário que a Violeta trouxe. Um fato interessante, né, que em 2015 e 2016 a prefeitura de São Paulo era do PT, era Fernando Haddad, e ele não se colocou em apoio ao movimento, ele se colocou bem afastado, então tinha eu diria, mais à esquerda ao PT, as ocupações dos secundaristas, assim, nesse momento, e com certeza, né, quando eu trago essa questão da cooperação do trabalho reprodutivo, foi exatamente uma crítica feminista que ocorreu dentro do movimento para poder se constituir uma outra forma de agir, que não estava dando mais conta e que trazia a memória de 2013. Então, dá para ver que é um período, né, e as redes sociais, com certeza, juntam todos, assim, muito parte dos registros analisados nossos foram isso, as redes sociais que os jovens secundaristas, que amarram esses movimentos e articulam eles nas redes e na rua também, né? Então, acho que a gente consegue ver um fio comum, acho que entre redes sociais, política, né, as questões feministas colocadas e movimentos à direita e à esquerda em relação ao governo PT, assim. Obrigado, André. Rafael, por favor. Oi, eu achei muito legal, concordo muito com as considerações que foram feitas e, não sei, as questões, principalmente sobre os tipos de mobilização que a Violeta trouxe no começo, sobre os movimentos mais, menos institucionalizados, né, que surgiram muitos, que é até difícil conceituar e que o André deve conhecer melhor por causa do movimento secundarista, foi muito forte nesse momento, mas não via UNE, né, e movimentos tradicionais, eram movimentos autônomos, e quando eu estava dando uma olhada, não especificamente, mas sobre as pesquisas e que falavam sobre movimentos nas redes, é muito comum a gente ver nas redes sociais a mobilização muito forte, centrada não em grupos institucionalizados antigos, né, como a Violeta falou, colocou os grupos de sindicatos, UNE e partidos que eram os principais protagonistas anteriores, né, perderam muito espaço, e no uso da internet, principalmente, né, que a mobilização do MPL, né, do movimento Passe Livre, que foi o estopim que começou as manifestações, e até um certo ponto, no meio das manifestações de junho, pelo menos, foi o principal protagonista, foi totalmente em um modelo muito distinto de uma organização centralizada, que acho que o André estudou de uma maneira melhor, ele sabe muito mais do que eu posso falar, mas são movimentos e que, assim, mesmo na internet eles perdem muita força, né? Até porque nos análises que eu fiz, que os conteúdos circulados, eles são muito reativos e pouco mobilizativos, o tipo de mobilização de sindicatos, de instituições mais tradicionais que vinham sendo importantes e que perderam força durante 2013, não eram tão focados na internet, né? E o modo de mobilização online, o tipo de retórica usada, o tipo de organização, o tipo da forma organizativa, era muito mais próximo de um tipo de organizativo desde movimentos mais autônomos e de movimentos posteriores de direita, né, como IBL, Vem Pra Rua, que começaram a tomar as ruas no final do ciclo e que se apropriaram de um tipo de organização que movimentos tradicionais que estavam muito ligados aos governos petistas anteriores, estavam ligados tinham um histórico mais sólido, né, perderam, não tinham espaço nesse lugar, e é até interessante ver como essa mudança ocorreu, assim, da própria forma que a organização foi feita durante esse período, que reflete também no uso das redes sociais muito forte, né? Muito obrigado, Rafael. Por favor, Carolina. Eu lembrei aqui com a fala da Violeta, quando eu estava lendo os documentos do PT, mais ou menos lá para 2005, 2006,
eles falam bastante dessa crise institucional que eles tiveram, né? E que também foi uma quebra já ali naquele momento com vários movimentos sociais. Talvez escolher a sucessora, uma sucessora mulher para o Lula tenha sido uma forma deles tentarem pegar uma linha aí naquele momento. Outro ponto que é interessante olhar, né? Acho que tem tudo a ver os movimentos sociais com o partido que estava, naquele momento, os documentos deles estavam falando sobre isso. Não, é um partido do povo, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, e sempre pautando isso. Tipo, documentos internos deles, né? Enfim, talvez se aproximar um pouco mais do movimento das mulheres, em consideração com o contexto da América Latina, talvez tenha sido uma estratégia aí, já que eles estavam com essa crise dentro de todo esse contexto que foi estourar um pouco mais para frente depois, né? Muitíssimo obrigado. Eu fiquei muito satisfeito com a mesa, mas constrangido. Eu não tenho formação para dar suporte e para conversar com vocês, porque eu acabei substituindo avaliadores que faltaram. Então, como eu sou presidente da comissão de pesquisa, eu peço desculpas pela circunstância. A minha ideia foi tentar validar, garantir a apresentação de vocês, mas infelizmente não estou à altura de questionar e debater os trabalhos de vocês. Não poderia estar nessa mesa, só percebi depois que a Violeta estava aqui participando, não poderia estar, vocês podem saber a razão pela qual eu não poderia estar aqui, mas não havia outra pessoa para substituir. Então, primeiro, muitíssimo obrigado, vocês estão de parabéns, e, segundo lugar, o que eu posso dizer eu tenho certeza que vocês têm material, perspectiva e competência para dar sequência, ou numa segunda bolsa de iniciação, ou numa segunda pesquisa, e, quem sabe, aí aprofundar os estudos nesse período que é bastante fértil, sobre vários pontos de vista, pensar em, eventualmente, aí, numa pós-graduação, num trabalho de mestrado. Gostaria de agradecer, parabenizar e desejar muito sucesso para vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada, encerro aqui a mesa número 8. Sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau.